Olá, paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindas ao Conexão Feminina. Eu sou a missionária Vilma e este é o bloco Mães Intercessoras. Antes de irmos para o tema deste programa, eu gostaria de pedir a você que não se esqueça de curtir, compartilhar, comentar também esse vídeo. E você também pode ajudar a TV Viva a Promessa a ir mais longe e alcançar mais pessoas. Você pode ser um amigo da missão. E para você contribuir com esse projeto, você pode fazer um Pix para a chave que está aparecendo aí agora no seu vídeo. Que bom que você está aqui nos assistindo e continua aí e depois da vinheta a gente volta. Estamos de volta com mais um programa Mães Intercessoras e que bom que você está aí acompanhando o nosso trabalho. E o tema da nossa reflexão desse dia é o alicerce da intercessão. Quando nós andamos por aí na nossa cidade ou quando vamos em outros lugares, em outras cidades ou de repente até mesmo em outros países, nós costumamos observar construções antigas, centenárias, né, construções que resistiram ao tempo, às intempéries todas, até mesmo guerra, e edificações que continuam de pé. E por que isso acontece? Porque são edificações que têm um bom alicerce, são bem alicerçadas e o tempo passa, vêm as coisas, né, as intempéries todas, mas a edificação ela continua em pé. Sabia que na nossa vida também é da mesma forma? Sabia que nós também precisamos ter base e nós também precisamos ter um alicerce? E falando de oração, falando de intercessão, que é o tema desse programa, a oração ela também precisa ter uma base, ela precisa ter um alicerce. Vamos ver na palavra de Deus? Nós vamos ler hoje em Hebreus capítulo 11, o versículo 1. Eu acho que você até deve saber de cor esse versículo que diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então, qual é o alicerce da oração? Com base no que nós oramos? O alicerce da oração é a fé. Nós precisamos orar com fé, alicerçados, baseados na oração. Então, quando alguém perguntar para você, por que você ora? Por que você ainda insiste nesse caso, nessa questão? Aí você vai responder, eu continuo a insistir nesse caso, nessa questão, porque eu tenho fé. Então, a fé é o alicerce da oração. Olha que interessante o que diz o versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, para nos aproximarmos de Deus e orar e conversar com Ele, nós precisamos ter fé, nós precisamos nos aproximar com fé que Ele vai ouvir e que Ele vai responder às nossas orações. Aí, de repente, você pode me falar assim, mas, missionária, o que eu faço então para ter fé, para aumentar a minha fé? Primeiramente, você também pode pedir a Deus, como os discípulos pediram a Jesus. Eles falaram com Jesus assim, Senhor, aumenta-nos a fé. Você também pode conversar com Deus, conversar com o Senhor e pode pedir a Ele que aumente a sua fé. E em segundo lugar, você pode também exercitar em oração. Quanto mais você ora, quanto mais você fala com Deus, quanto mais você lê a palavra de Deus, mais fé você tem. E é como falar com um amigo também. Muitas pessoas, elas só procuram Deus quando elas estão com alguma dificuldade. Aí apareceu uma dificuldade, né? Apareceu um pepino, né? Como a gente costuma dizer, aí a pessoa já corre logo para orar. Às vezes ela não tem força para poder orar e ela conhece algumas pessoas de oração, então ela começa a falar, olha, fulano, ora por mim, coloca meu nome na oração. Não, está errado, né? Nós temos que fazer isso sim, comunicar as nossas necessidades uns aos outros. Mas nós também precisamos exercitar a oração e não somente
somente nos momentos de dificuldade, mas também nos momentos bons, porque se Deus é nosso amigo, nós fazemos assim com os amigos, nós não procuramos os amigos somente nos momentos difíceis, a gente puxa uma conversa com um amigo a qualquer dia, a qualquer hora, a qualquer momento, a gente começa uma conversa, a gente compartilha coisas boas, sonhos, planos, e com Deus não é diferente, aliás, com Deus é melhor ainda. Então, uma forma da gente cultivar a fé, uma forma da nossa fé aumentar, é nós cultivarmos um relacionamento com Deus. Então procure Deus para conversar. Não somente para pedir coisas a Ele, mas procure Deus para adorar. Abra a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, louve ao Senhor pelas suas obras, pelas suas maravilhas, pela sua sabedoria. Então comece a conversar com Deus. Comece a adorar, a louvar o nome do Senhor na sua oração. E se você fizer isso todos os dias, você então vai ter uma amizade estreita com Deus e a sua fé vai aumentar e as suas orações também elas serão mais prazerosas, não só porque você tem a certeza que Ele vai responder segundo a vontade dEle, mas porque é bom falar com Deus, é bom conversar, é bom abrir o coração. Então, o primeiro ponto aqui é o alicerce da intercessão, o alicerce da oração é a fé. Então, a primeira coisa que nós precisamos ter é fé em Deus. E o segundo ponto, a fé também é o alicerce da esperança. Vamos ler novamente aqui o versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Então, a fé é o alicerce da esperança, né? Quando se tem fé, é possível esperar por mudanças, realizações, milagres, mesmo que a situação seja totalmente difícil, adversa, improvável. Nós continuamos a orar. A pessoa que tem fé, ela continua a orar, porque ela sabe que a oração dela, a oração com fé, pode mudar uma história, pode mudar a realidade. Uma oração com fé pode mover o coração de Deus. Então, a fé também é o alicerce da esperança. Então, por mais difícil que seja a situação, continuamos a orar, continuamos a esperar. Por quê? Porque temos fé que Deus pode agir, que Deus pode intervir. E o terceiro ponto é que a fé é a prova das coisas que nós não vemos. Muitas vezes aquilo pelo qual estamos orando, nós não vemos. Muitas vezes está muito longe, está muito distante. E quando a gente começa a orar, não sei se vocês já tiveram essa experiência, a gente começa a orar e ao invés das coisas melhorarem, às vezes a gente sente uma piora. Mas por que a gente continua orando? Por que a gente continua insistindo? Porque a gente crê no mover de Deus. Porque nós não nos movemos apenas pelo que vemos, mas nós nos movemos também e principalmente pelo que cremos, não é? Então, a fé é a prova das coisas que nós não vemos, é o que nos motiva também a iniciar a jornada e que mantém a esperança viva e que nos ajuda a enxergar além das barreiras e vislumbrar o que virá. Então, a fé, ela nos ajuda a lidar com aquilo que nós não vemos ainda, aquilo que nós desejamos, esperamos, mas nós ainda não vemos. Então, a fé é a prova das coisas que se não veem. E ainda falando de intercessão, interceder é desafiar. Interceder é abraçar causas perdidas, impossíveis. O intercessor, quando se depara com uma situação difícil, se sente desafiado a mudar a realidade. Assim como Davi, diante de Golias, quando ele chegou naquele campo de batalha, que ele olhou aquele gigante enorme, falando coisas horríveis contra o Deus de Israel, ele se sentiu desafiado. E pela fé, ele se colocou ali naquela batalha e o Senhor lhe concedeu a vitória e aquele gigante veio ao chão. Não foi por causa dele, não foi por causa das suas habilidades, não foi, mas foi por conta da fé que ele tinha em Deus. Ele se colocou ali naquele campo de batalha e ele foi vencedor.
Eu não sei como é que está a sua vida de oração, de intercessão, se você é um intercessor já de há muito tempo, ou se você está começando agora, mas uma coisa que eu gostaria de dizer a você é que interceder é muito bom. E quanto mais a gente ora, quanto mais a gente intercede, quanto mais a gente vê o agir de Deus, mais a gente quer orar. E também tem uma coisa com o intercessor, quando ele fica sabendo de alguma coisa, de um caso difícil, de uma luta, de uma dificuldade, ele imediatamente ele compra aquela questão. Ele fala, eu vou orar, mas o intercessor não é daquele tipo que fala, eu vou orar, que responde lá no grupo, né, só com a mãozinha e não fala mais nada a respeito. Não, quando o intercessor de verdade diz, eu vou orar, ele ora e as coisas acontecem. Então, quando ele vê uma situação difícil, ele se sente motivado e desafiado também por aquela questão. Por quê? Porque ele conhece bem o Deus a quem ele serve. Eu tive uma experiência assim na pandemia e foi muito interessante, né? A pandemia foi um momento em que nós oramos muito e eu tinha um vizinho muito querido da família da minha mãe, lá do meu pai, e ele ficou internado, foi internado e foi entubado, só que a situação dele começou a piorar muito, cada dia mais, e os médicos chamaram a família, conversaram e falaram assim, olha, nós não temos mais o que fazer por ele, é uma questão de tempo. E aí me colocaram num grupo para receber notícias dele, né? Todo dia tinha lá as notícias. E era um grupo também onde as pessoas falavam de orar, né? Não, vamos orar por ele, vamos interceder por ele. Aí uma pessoa da família falou assim, gente, não ora mais por ele não, né? Já acabou, ele já cumpriu a missão dele, deixa ele descansar, porque vocês ficam orando por ele está sofrendo mais, vamos deixar ele descansar. Quando eu li aquela mensagem ali naquele grupo de WhatsApp, eu senti uma indignação, assim. Eu senti até assim uma certa raiva, uma raiva santa, eu não sei se isso existe, mas eu vou colocar aqui dessa forma. E eu fiquei indignada, e eu não falei nada lá no grupo, não critiquei, não disse nada à pessoa. Porém, eu faço parte de um grupo de intercessão na minha igreja, uma das igrejas que eu pastoreio, a IAB Santa Emília. E aí eu falei com as irmãs, está acontecendo assim, né? Tem um homem que está em estado grave, e tem uma pessoa lá que está dizendo que não é mais para orar, mas vamos orar por ele. E as irmãs desse jardim de oração comprou a causa desse homem, aliás, elas sempre fazem isso, e nós começamos a orar e a interceder por ele. E Deus abençoou tanto a vida desse homem, que ele foi melhorando dia após dia, e depois ele recebeu alta, ele voltou para casa, ele foi melhorando a sua condição de vida, e aconteceu algo assim que eu não imaginava assim, que pudesse acontecer. Ele estava desempregado há um tempo e depois, passado o seu período de recuperação, ele arrumou um emprego e olha onde ele arrumou um emprego. Ele arrumou um emprego em um cemitério. Ele trabalhava na portaria, ele era um controlador de acesso. Imagina, Deus livrou ele da morte. E olha onde o Senhor abriu uma porta de emprego para eles, né? Que ironia. Então, esse é o nosso Deus. E o tema desse programa, desse bloco é Mães Intercessoras, que são mães que se levantam em oração. Elas não ficam olhando a causa, isso aqui é fácil, isso é difícil, eu vou pegar esse caso, esse eu não vou pegar. Não, mães intercessoras, mães que oram, que intercedem de verdade, elas não olham para o tamanho do problema, para o tamanho da dificuldade, mas quando elas veem uma luta, elas pensam assim, é difícil, mas o meu Deus pode fazer, o meu Deus pode resolver. E é muito bom interceder. Se você é uma intercessora, continue a interceder. Se você ainda não é, junte-se ao clube das intercessoras e venha orar, venha interceder pela vida da sua família, dos seus filhos e venha orar também pela vida dos filhos de outras pessoas, né? Eu conheço mulheres que elas têm uma família maravilhosa, as coisas vão indo bem com seus filhos e elas são mães de oração de outras pessoas, de outros filhos, de outras irmãs que não têm tido a mesma sorte e elas olham, elas intercedem. Então, que nós possamos orar e que nós possamos, então, desenvolver a nossa fé, alicerçar
a nossa fé na oração, então nós seremos vencedoras. Amém? Vamos falar com o Senhor? Santo Deus, exaltado seja o teu nome para sempre. Te damos graças, Senhor Deus, por tudo, Pai. Te damos graças por esse recurso maravilhoso que o Senhor deixou para nós, que é a oração e a fé. Nós te agradecemos, Senhor. E eu te peço, meu Deus, que o Senhor venha nos abençoar cada vez mais, ó Pai. Que cada intercessora, Senhor, seja abençoada, seja fortalecida. Que cada intercessora também possa incentivar outras mulheres a interceder, Pai. Eu oro também, Senhor Deus, para que esse exército de intercessão cresça, Pai. E que no nome santo de Jesus, nós juntas possamos nos levantar em oração e em fé e possamos ver o Senhor agindo na nossa família, agindo na nossa casa, agindo na nossa igreja, agindo na vida das pessoas que nós conhecemos e nos dispomos a orar por elas, Pai. Eu te peço, nos abençoa, aumenta a nossa fé e que nós sejamos a cada dia vitoriosas por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Glórias a Deus. Amém. Chegamos ao final de mais um programa, Mães Intercessoras, e eu espero você no próximo. Deus te abençoe grandemente.